11º colocado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Corinthians realizou nesta quarta-feira o primeiro trabalho tático visando o jogo de sábado contra o Vitória em Salvador. E o técnico Dorival Júnior pode ter um problema daqueles na escalação. O clube confirmou após a realização de exames que o goleiro Hugo Souza sofreu uma luxação no ombro. Ele já havia sido poupado dos treinamentos de terça e iniciou os trabalhos de recuperação. Caso a ausência do capitão alvinegro seja confirmada, Felipe Longo, de 20 anos, será o seu substituto. Para o jogo, Dorival não contará com André e Vitinho, que estão no departamento médico, e Mateuzinho e Maicon suspensos. André Ramalho e Carrijo estão recuperados de suas lesões e continuam trabalhando normalmente. O Timão se recuperou no Campeonato Brasileiro após vencer o Atlético Mineiro em casa e agora busca embalar na competição contra o Vitória, que luta contra o rebaixamento e está a 5 pontos do Timão. Palmeiras continua na frente com 61 pontos, o Flamengo é o segundo colocado também com 61, o Cruzeiro é o terceiro com 56. No quarto aparece o Mirassol com 52, Bahia tem 59 na quinta posição, Botafogo é o sexto com 46, a zona de classificação da Libertadores nesse momento. Pessoal que está na briga pela Sul-Americana, Fluminense, Vasco, São Paulo e Bragantino. Virando a página, a gente tem Corinthians e Grêmio, e aí a galera que tá nesse vácuo aí que tem essa distância entre a zona do rebaixamento e uma zona de classificação para a competição sul-americana. Ceará, Internacional, Atlético Mineiro e Santos, e abrindo a zona da degola, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Tem novidades, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Mas antes de falar de Fabinho Soldado, eu quero falar um pouquinho sobre a partida deste sábado entre Corinthians e Vitória, porque será mais uma vez, mais uma oportunidade desse elenco do Corinthians mostrar que não escolhe jogo, porque essa tem sido a indagação de muitos torcedores, principalmente nas redes sociais, motivo de debates em algumas discussões e programas esportivos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade de jogar com o mesmo empenho quando o jogo é contra algum time lá debaixo da tabela, do Z4? Por que muda tanto a postura do Corinthians? E isso não é só uma impressão, não. A gente fala e comprova. Dá uma olhadinha na tabela que a gente preparou aqui, que são os jogos do Corinthians, por exemplo, contra os times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena, empatou com o Vitória em casa, perdeu para o Juventude fora e perdeu também para o Sport fora. São 2 derrotas, um empate e uma vitória apenas. São 4 pontos conquistados de 12 disputados contra os times do Z4, um aproveitamento que sequer supera a marca de 33,3%. É um problema, está constatado que é um problema. Inclusive o Ranieri, depois da partida contra o Santos, falou sobre isso. Que história é essa? O Corinthians está escolhendo o jogo? Vamos dar uma olhada. A gente consegue fazer jogos que nos animam muito, jogos dentro de casa, fora de casa, que a gente consegue impor nosso ritmo, consegue pressionar o adversário. Em outros jogos a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente. Tem jogos que a gente tem desempenhos bons, desempenhos ruins, mas a gente é profissional. Se a gente fosse escolher, a gente escolheria todos. Então, não tem essa, não, esse jogo aqui nós vamos entrar, é mais um, esse aqui nós vamos entrar e vamos dar vida, não tem isso. Bom, tá aí então o Ranieri tentando passar a justificativa do elenco em nome do elenco, mas essa é a situação. O Corinthians tem que se provar nessa partida contra o Vitória, fora de casa no Barradão, jogo que o Corinthians não vai ter o Mateuzinho, vai ter o retorno de alguns jogadores como Gustavo Henrique, André Ramalho, deve ter o trio Gin lá na frente, né? O Garro, Memphis e Yuri. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai se preparar, principalmente nessa parte psicológica para a partida contra o Vitória, que pro Vitória é mais uma final de campeonato. O Vitória tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Então imagina como é que vai estar o clima do Barradão. Teste de fogo
para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. E quem também está sendo testado, está sendo bem observado, é como você bem disse, Michele, o Fabinho Soldado. O Osmar Stabile tem sido muito pressionado, a gente comentou aqui ontem, o José Paes trouxe as notícias sobre a pressão em cima do Fabinho Soldado. E qual que é a atualização? A atualização é a seguinte: por enquanto, Fabinho Soldado tem total respaldo do Osmar Stabile, a ponto de o presidente do Corinthians convocou o elenco porque soube que o elenco estava incomodado com estes rumores. Então o Osmar Stabile fez questão de convocar o elenco e na frente do elenco bancar a permanência do Fabinho Soldado. Então um compromisso que o Stabile assumiu perante ao elenco, falando, olhando no olho dos jogadores. Por isso que eu digo aqui, Fabinho Soldado fica até o final da temporada. Agora outra questão é: dá para garantir o Fabinho Soldado no Corinthians em 2026? Não, não dá. Essa informação, pelas apurações que eu tenho de bastidores, não dá para a gente cravar que o Fabinho Soldado fica para 2026. A gente pode dizer que o compromisso do presidente com o elenco nesse momento é que o Fabinho Soldado vai até o final da temporada, Mi. Olha, Natália, o Campeonato Brasileiro é tão louco que o time não está ameaçado de rebaixamento, mas está a quantos pontos aqui o Corinthians? O São Paulo também, se vacilar até o São Paulo. Ó, o último aqui, ó, o Vitória, tem 35 pontos, ok? Ao mesmo tempo, o Corinthians está a poucos pontos de vaga na pré-Libertadores. Então, assim, vai chegar o dia que nesse Campeonato Brasileiro, se você não cair para a segunda divisão, você belisca uma vaguinha na Sul-Americana. Eu, sinceramente, é muito estranho isso. O Corinthians nessa temporada, o Corinthians ele tem muito crédito em relação aos seus jogos em casa. Né? O fator torcida tem feito muita diferença para o Corinthians. Então, quando ele vai jogar, esse é um típico do jogo para responder a sua pergunta. Time do Z4 como visitante. Não tem a força, né, da sua torcida, não está jogando em casa, pega um time motivado, que está precisando desesperadamente, o Corinthians não se empenha, não tem a sua força máxima, aí acaba dando esses tropeços aí. Mas, tipo contra o Santos, mas o Corinthians ganhou do Vasco lá, não ganhou? Uma panela de pressão jogar em São Januário. Se não me engano, ganhou. Mas perdeu na Vila do Santos. Então, como perdeu? Porque tá tudo meio nivelado. O Corinthians é capaz de, se não ganhar essa Copa do Brasil esse ano, e ficar nesse meio de tabela aqui, não cai nem tem nada o ano que vem. Só Brasileirão. Que fase do nosso Corinthians, hein, Fiel? Uns 2 anos aí lutando para não cair, esse ano no meio de tabela e com sérios riscos e perigo, porque o Corinthians está a somente 5 pontos da zona de rebaixamento. E o que a Michele falou é verdade, se o Corinthians continuar nessa, além do risco ali de chegar perto do Z4, mesmo que não chegue, mas também não chega perto do G4, vai jogar o que ano que vem? O risco é ficar só com o Brasileirão. Claro que a gente tem a oportunidade de vencer a Copa do Brasil e isso dá acesso de disputar de novo a Copa do Brasil ano que vem. Mas o Corinthians é muito grande para estar nessa situação. Já deu uma das maiores folhas salariais do país, brigando no meio de tabela. Eu olho assim, olho os times lá em cima, é 20 e poucos pontos de diferença. É ridículo, quase 20 pontos, né, de diferença, é ridículo o Corinthians numa situação dessa, perdendo para Mirassol, Cruzeiro, tudo bem, com todo respeito ao Cruzeiro, mas o Corinthians não tem toda essa diferença do Cruzeiro. Se esse time realmente quiser jogar, quiser ser um time que briga por coisas grandes, não ficar escolhendo partida, fica muito claro. Fica muito claro que entra dando tudo, por exemplo, contra um Palmeiras da vida, contra um Flamengo, mesmo que perdeu, deu sangue dentro de campo. E aí entra com outros times ali menores, algumas partidas menos importantes. E a gente vê a draga que é, jogando contra times do Z4, o Corinthians perdendo, empatando. É ridículo, e é a mentalidade do time. É um time que parece que começou a se contentar com um pouco, e isso é preocupante. E o que mais irrita é que os dirigentes, aqueles que mandam dentro do Corinthians, tem o pensamento, se não igual ou pior, desses caras que entram dentro de campo, porque não são jogadores para vestir a camisa do Corinthians, pelo menos a metade desse elenco, mas quando olha também para a administração do clube, a gente vê os caras pensando somente no próprio umbigo, pensando no dinheiro que eles vão lucrar, no poder que eles vão ter, não estão nem aí pro nosso Corinthians, que é gigante demais. Exemplo disso é querendo tirar o Fabinho, não, vem falar, o Fabinho custa muito alto pro Corinthians. Custa muito alto é o cartão que o Andrés gastou, é as notas fiscais frias do Duílio,
É o tanto de negócio ruim que esses caras fizeram com jogadores e empresários. Isso sim vamos dizer assim, que quebra o cofre do Corinthians. Não é pagar o que o Fabinho Soldado ganha. Tudo bem que é um salário considerado alto. Eu acho que é muito, mas, pô, de migué pra cima de nós, a Fiel já parou há muito tempo de ser besta. A verdade é que eles querem o cargo do Fabinho Soldado, sabendo que através desse cargo muitas ratazanas podem comer do queijo. Se inscreva no canal, fortaleça a like de sempre. Até o próximo vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso. Valeu!